Olá, hoje nós estamos mais um podcast A Palavra é Sua e o nosso convidado de hoje é o advogado Bruno Freitas. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Michel. É um prazer estar aqui no podcast. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável e prazerosa. O Bruno que é pré-candidato a vereador por Montes Claros. Bruno, quem é Bruno Freitas? Doutor Bruno Freitas. Vamos lá. Eu me chamo Bruno Freitas, eu sou professor universitário há quase 10 anos, sou também advogado há quase 20 anos e há pouco mais de 10 meses eu fui diagnosticado sendo uma pessoa autista. Tenho 2 filhos autistas também, um de 13 anos e um de 8 anos. E me vi nessa nova jornada, nessa nova missão que me foi conferido, que é dar voz e vez às pessoas autistas, enfrentar o preconceito que hoje existe e poder levar esperança para aquela mãe atípica que tem tanta dificuldade em criar o filho, na maioria das vezes sozinha. Então, essa é a minha bandeira, essa é a minha missão e eu tenho certeza que nós, autistas, famílias atípicas unidos, nós vamos ter voz e a sociedade com certeza vai nos enxergar de uma forma diferente. Bruno, esse assunto do autismo, né, e dentre outras também pessoas com deficiências, né, que há uma exclusão muito grande ainda dessas pessoas na sociedade. Você se colocou aí como autista, né, teve um diagnóstico já na fase adulta. Conta um pouquinho para nós da sua vida, como foi os preconceitos ou mesmo a ignorância que teve essa situação na sua vida aí. Isso é um assunto assim que a gente tem que sempre discutir cada vez mais. A gente tem que trazer a informação. Eu acho que o grande problema do autismo hoje é a desinformação, não só das famílias atípicas, mas da sociedade como um todo. Durante 40 anos da minha vida, eu tive muita dificuldade, sofri muito preconceito e isso me atrapalhou muito porque eu não me entendia. Eu sabia que eu era diferente, mas eu não conseguia entender o porquê eu era diferente. Enquanto as crianças gostavam de estar ali no pátio da escola brincando, eu preferia estar dentro da sala, preferia estar na biblioteca lendo um livro. Por diversas vezes, amigos foram em festas, baladas, e eu preferi sempre ali um programa mais caseiro, um local onde não tivesse tanto barulho. E aí você pode imaginar, lógico e evidente, que eu sempre era o excluído, eu era o esquisito, eu era o mal educado, eu era aquela pessoa que muitas vezes fui taxado de preguiçoso também. Então, durante 40 anos eu tive que conviver com isso, sem saber o que era, e muitas vezes para me incluir nessa sociedade atual, eu tive que me transformar em uma pessoa que eu não era. Eu tinha que me camuflar, eu tinha que atender às expectativas das pessoas, da sociedade, para que eu pudesse ser minimamente ali aceito. E essa foi uma caminhada muito difícil, muito complicada, mas no dia 23 de setembro do ano passado, vamos fazer quase um ano, eu tive a libertação, eu tive o meu diagnóstico, que para mim me deu uma nova percepção da vida. Eu sempre falo que eu tenho agora uma vida, eu tenho uma nova vida. Você acha que foi marcante para você esse diagnóstico? Foi importante para você? Com certeza, porque a partir daquele momento eu tenho uma nova vida. Hoje eu sei o que é vida. Hoje eu sei o que é fazer algo dentro das minhas limitações. Hoje eu sei por que eu não consigo fazer muitas coisas. Hoje eu sei por que eu não consigo fazer o que muitas pessoas conseguem fazer. Hoje eu entendo. Eu entendo a minha limitação e dentro da minha limitação eu consigo hoje trabalhar. Eu consigo hoje trabalhar, ter uma vida normal, sim, tenho uma família, tenho uma profissão. Então, eu não vou me esquecer daquele dia, do diagnóstico, que foi para mim fundamental. Após o meu diagnóstico, eu tive o diagnóstico do meu filho do meio. Eu já tinha um filho de 13 diagnosticado, e após o meu, já tem uns 3 meses, o meu filho de 8 anos foi também diagnosticado.
Então, a partir desse momento, eu tive que parar, pensar, refletir e decidir que os 40 anos da minha vida, em que eu pensei que foi um fardo, que foi pesado para mim, muito pelo contrário. Hoje eu entendo que esses 40 anos foi Deus agindo em minha vida, me preparando, me qualificando para que eu pudesse chegar nesse momento, com capacidade de transmitir uma informação para os meus filhos, capacidade para ser um exemplo para os meus filhos, porque não adianta eu falar com os meus filhos que eles têm que agir de determinada forma, que nós somos diferentes. Se eu não agir dessa forma, eu tenho que mostrar a eles que sim, nós somos autistas, e eu não escondo isso deles. Na medida que eu posso, eu converso com eles, explico a eles, mas que apesar dessa diferença, nós não somos piores do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, nós só somos diferentes. E a sociedade, a partir do momento que ela entender o funcionamento do nosso cérebro, tudo vai se encaixar. É uma questão de você explicar, é uma questão do outro ter a sensibilidade de entender. É só isso. Da mesma forma que eu tenho que respeitar o outro por ele ser diferente de mim, ele também tem que me respeitar por eu ser diferente dele. Então, eu não via outra alternativa senão trilhar esse caminho. Trilhar o caminho de estudar e batalhar pelos direitos dos autistas, já que eu sou advogado, estou me especializando, tem 9 meses que eu estudo especificamente sobre os direitos dos autistas, e vi na política a oportunidade de dar voz e vez a todos os autistas, a todas as famílias atípicas. É muito importante que todos entendam que nós somos autistas sim, mas nós temos capacidades, nós podemos ser o que a gente quiser. As mães dos filhos autistas, muitas vezes quando recebem o diagnóstico, elas se desabam, né? Entram em um luto. Elas percebem que seria o fim do mundo. E eu quero mostrar, já tenho feito isso e quero cada vez mais mostrar para essas mães atípicas que não. Muito pelo contrário. É o início de uma nova jornada. É o início de uma jornada que, se bem feita, com tratamento, com os recursos que todos têm direito a ter, aquele filho pode ter uma vida de qualidade, aquele filho ele pode ser o que ele quiser. Na verdade, o autismo, Bruno, ele está presente nas nossas vidas, nas famílias. Hoje, quase toda família tem, no círculo familiar, tem uma pessoa com esse diagnóstico. O que no passado era dado outros adjetivos, né? Mas eu vejo assim que alguns autistas também, eles desenvolvem habilidades que as pessoas que não têm esse diagnóstico não têm. Não é verdade? Verdade. Hoje, se você analisar, se você não tiver um autista na sua família, você vai conhecer uma pessoa próxima que tem alguma pessoa com autismo na família. O autismo não virou moda. Hoje nós temos... Sempre existiu. Sempre existiu. Mas hoje nós temos estudos, nós temos capacidade, a medicina avançou muito nesse aspecto e nós temos profissionais hoje capacitados para dar esse diagnóstico. Não é de hoje, é de muito tempo. E existe sim alguns autistas que têm super habilidades. Eles possuem habilidades que outras pessoas não têm. Habilidades de aprender a tocar um instrumento musical apenas por ouvir, fala antes do tempo, tem facilidade em cálculos. Então, é por isso que eu digo, há várias facetas do autismo e as pessoas insistem em ter aquela imagem do autista que é uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, que é uma pessoa que não tem para onde buscar ser alguém na vida. E é isso que eu tento trazer e mudar essa figura quanto ao autismo. E talvez vai ser exatamente o contrário. Nós começaremos a descobrir que muitos talentos, né, pessoas talentosas, na verdade, são autistas e não pessoas que estão aquém. Bruno, você falou a questão aí do autismo, que você, né, atua no ramo do direito e está se especializando nessa questão do autismo. E
Queria saber por que você quer ser vereador. Perfeito. A minha grande... Nunca passou, vou ser muito sincero, nunca passou pela minha cabeça ser político. Como autista como eu sou, eu nunca gostei de estar na frente. Eu sempre gosto de estar mais afastado, gosto de fazer, participar, mas nunca na frente, sendo aquela pessoa que mostra a cara. Mas eu vi a necessidade de ter um representante, porque por mais que a pessoa ela defenda a bandeira, ela fale que vai fazer, eu acredito que só aquela pessoa que é autista, ela sabe a dificuldade, a verdadeira dificuldade. Ela vai entender perfeitamente o que é preciso fazer. Porque muitas vezes a pessoa que é uma pessoa típica, ela entende, sabe, mas ela não dá o verdadeiro valor que aquilo merece. Vou dar um exemplo muito simples. Aqui em Montes Claros, a gente não tem lugares adequados para autistas. Imagina você, a mãe tendo que ir num supermercado, a mãe tendo que ir buscar uma medicação para o filho. Nesses lugares, não tem como a mãe ter um ambiente para deixar o seu filho. Não tem um lugar adequado. Muita gente, muito barulho. E as próprias instituições de ensino, né, estão com uma estrutura aí muito aquém do necessário para acolher essas pessoas, não é isso? Perfeito. Então, a gente tem que mostrar que sim, o barulho incomoda. Não é uma frescura, como eu muito já ouvi. Incomoda. Desregula a pessoa. Quando eu falo isso, as pessoas riem. Mas como é que você fica desregulado? Sim, é desregulado mesmo. É não conseguir pensar. É não conseguir se estabilizar. Isso não acontece porque eu quero. Acontece por conta de todas as dificuldades que eu tenho. Então, nós temos que... A minha ida, a minha vontade em ser, pertencer, primeiro é dar voz. É mostrar para todas as pessoas que o autismo existe, que o autismo está na sociedade e que nós autistas podemos ser o que a gente quiser. E o percentual de pessoas que guardam algum tipo de deficiência, né? Parece que é em torno de 10% da população, ou 20%. Qual que você sabe me falar qual que é esse percentual dessas pessoas? No Brasil, hoje, a gente ainda não tem dados exatos da quantidade de pessoas autistas, porque só no censo agora que foi feito, que foi incluído. Então, quando sair o resultado desse próximo censo, nós vamos ter aí um resultado mais exato. Mas, por pesquisas não oficiais, dão conta que nós somos hoje 2 milhões de autistas. Ou 1%. Seja, 1% da população. Então, só os autistas, Só né? os autistas. Só os autistas. Então, eu acho que é hora. Chegou o momento de representar, de ter alguém para representá-los, de ter alguém para lutar pelos direitos, de lutar pela qualidade de vida, de lutar pela independência dos filhos das mães atípicas. E, na verdade, precisa essa luta, né? No nosso círculo familiar tem pessoas que têm o autismo e nós vemos a dificuldade de conseguir uma terapia, né? Os planos de saúde, eles restringem esse acesso às terapias. A questão também do ensino, principalmente o ensino público, tem tido dificuldades em dar essa educação especial, né? Isso. Para os autistas. Eu acredito que se a gente fizer o básico bem feito, a gente avança. Não precisa nada de extraordinário. E quando eu digo básico é o quê? Educação e saúde. O grande problema hoje, e que ainda tem muito a ser feito na saúde, é o tratamento do autista, ele não pode ser feito por qualquer profissional. O autista, ele precisa de terapia? Precisa, mas não é com qualquer psicólogo. Ele precisa de fazer sessões de fonoaudiologia, mas não é com qualquer fonoaudiólogo. Nós temos hoje ciência especializada ao tratamento do autismo. E você acha que falta esses profissionais no mercado ou tem esses profissionais em quantidade necessária?
nós temos poucos, e os poucos que nós temos, infelizmente, a grande maioria não consegue o tratamento porque é caro. É um tratamento que é caro, não é barato. Hoje no município não há especialistas para o tratamento do autismo. Nós temos psicólogos, nós temos fonoaudiólogos, mas não são aqueles que têm a especialidade. E quando a gente fala do plano de saúde, aí parece que os problemas estão resolvidos, mas muito pelo contrário. Os planos de saúde, eles não querem fornecer o tratamento especializado. Eles fornecem o psicólogo, fornecem o TO, fornecem o fono, mas quando você vai procurar, eles não têm a especialidade que é necessária. É por isso que muitas vezes, e eu já recebi relatos no escritório, de mães que chegam falando que o filho era nível 2 de suporte, quando voltou, ele tinha regredido ao nível 3 de suporte. Isso é muito comum. E acontece por quê? Porque ele não está fazendo o tratamento com um profissional especializado. E aí é que entra a grande questão. Por ser muito burocrático, por demandar muita energia das famílias, as famílias muitas vezes acabam não tendo a força necessária para buscar os seus direitos. Então, elas acham muito burocrático, o plano de saúde coloca tanta burocracia para você conseguir o atendimento que elas acabam ficando ali com o que tem. E, infelizmente, a grande maioria não conseguem alcançar a qualidade do tratamento, não consegue alcançar a qualidade de vida que lhe é assegurado. Então, isso é um grande problema que nós temos que resolver, a saúde. Eu acho que aqui em Montes Claros, e é uma proposta que eu tenho e que eu vou efetivá-la, é a gente abrir aqui em Montes Claros o primeiro centro especializado ao tratamento do autista. Nós temos que ter isso aqui em Montes Claros. Essa é uma proposta sua como pré-candidato a vereador. Essa é uma proposta. Nesse centro, nós vamos ter a possibilidade da criança ser diagnosticada e tratada com os especialistas, com os médicos especialistas para a evolução daquela criança. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos crianças hoje aqui em Montes Claros na fila para ter o diagnóstico. Essas crianças ficam de 2 a 3 anos na fila para ter o diagnóstico. Então, muitas vezes acaba retardando o desenvolvimento da criança, né? A família já tem ali provavelmente algum tipo de problema ali, não saber lidar, e acaba retardando, e um tempo muito precioso que muitas vezes não vão ter consequências na vida adulta pela demora no tratamento, né, doutor? Perfeito. É justamente essa demora que a criança perde a janela, a grande janela de desenvolvimento que ela tem, que é até os 5 anos. Até os 5 anos, aquela criança que efetivamente faz o tratamento, ela consegue evoluir muito. E ficando 2, 3 anos na fila, essas crianças elas perdem essa grande janela de desenvolvimento. E aí, quando são diagnosticadas, fazem terapias de 15 em 15 dias. Ou seja, aqui está se fingindo que trata. Está se fingindo o tratamento do autismo. E outra coisa, quando a gente está falando de autismo, todas as linhas de pensamento, toda a visão se volta para a criança. E muitas vezes se esquece da mãe. Que na grande maioria é mãe solo. Por quê? 78, se eu não estou enganado, 78% dos casamentos, eles terminam quando ocorre o diagnóstico. Infelizmente, os pais abandonam o barco. E aí fica a mãe. E aí é ela sozinha, geralmente desempregada, porque se tiver empregada não dá conta de fazer as terapias com os filhos. Então essas mães, na maioria mães, mas eu quero englobar a família, essa família também tem que ter atenção. E nesse centro nós vamos disponibilizar... Até para aprender a lidar com as limitações daquela criança, né? Daquela pessoa, né? Pode ser criança ou pode ser adolescente, né? Isso. Até para saber lidar. Justamente. Né? Com as dificuldades ou mesmo as habilidades. Perfeito. Né? As super habilidades que os autistas também possuem, né? Perfeito. Essas super habilidades elas têm que ser desenvolvidas também, né? Porque senão se perde aquela capacidade.
Então, eu acredito muito nesse centro para a gente poder não só atender os autistas, mas também os familiares. Eu creio que esse é um avanço muito grande que a gente vai conseguir no desenvolvimento tanto das crianças como também das famílias atípicas. Nós estamos falando aqui com o Dr. Bruno Freitas, que é pré-candidato a vereador por Montes Claros. Dr. Bruno Freitas, que é advogado e tem atuado bastante aí na defesa dos autistas. Doutor, quais os principais direitos que vêm sendo vilipendiados dos autistas? Perfeito. Quando a gente fala dos direitos dos autistas, nós estamos falando em direitos gerais, nós temos direitos previdenciários, nós temos direitos à saúde e nós temos direito assistencial. Infelizmente, a maioria das famílias elas só conhecem o direito assistencial, que é o direito ao BPC, que é o LOAS, né? O benefício de prestação continuada. Esse benefício ele é concedido às famílias de baixa renda e no valor de um salário mínimo. Ocorre que nós temos muitos outros direitos. Por exemplo, na saúde nós temos o direito à medicação, nós temos o direito ao tratamento. As famílias têm que entender que quem determina o tratamento do autista não é o plano de saúde, é o médico. É o médico que atendeu aquela criança. É ele a pessoa responsável por determinar qual vai ser o tratamento e não o plano de saúde. Não é um plano de saúde que vai determinar quantas sessões, quantas horas de sessões. Não. Quem determina é o médico. Aqui em Montes Claros, nós temos também a possibilidade do autista entrar em eventos, cinema, parque, festas, shows. O autista tem entrada gratuita e o seu acompanhante ele paga meia entrada. Aqueles pais de autistas que são funcionários públicos, eles também têm a possibilidade de requerer a redução da jornada de trabalho, justamente para poder acompanhar o filho no tratamento, né? Tem direito à redução de 50% da jornada de trabalho. Pais que tiveram aí uma série de leis, né, de direitos que as pessoas não conhecem. Não tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, as suas informações estão sendo muito valiosas, doutor. Justamente pelo que eu disse. O grande problema hoje é a desinformação ainda. A gente tem que, cada vez mais, abrir espaços como este para que a gente possa discutir sobre o autismo, sobre os direitos, sobre as possibilidades. Eu acho que nós, autistas, nós temos as nossas limitações e cada um sabe da sua. Só que isso não vai nos impossibilitar de batalhar, buscar algo, fazer algo. E eu acho que a sociedade, infelizmente, ela ainda tem muito preconceito quanto a isso. E eu acho que para quebrar esse preconceito é assim, levando a informação de qualidade, levando informação às pessoas para que elas possam verdadeiramente entender o que é o autismo, quem é o autista. Muito que eu escuto como eu quero e tenho que ser exemplo para os meus filhos, eu sempre exijo o cumprimento dos meus direitos, sempre. Do direito mais simples ao direito mais complexo. Banco. Quando eu tenho que ir em banco, eu exerço o meu direito da prioridade, de fila prioritária. Eu tenho esse direito. Então, eu vou exercer o meu direito. Não é um privilégio. Outra coisa que as pessoas têm que entender, nós não temos privilégios, nós temos direitos. Então, se eu tenho direito de passar à frente em uma fila, vamos entender por quê? Se eu chegar em um local e tiver que ficar em fila e esperar, isso me causa muita ansiedade. Logo, eu vou ficar... eu vou desregular. Eu vou me desregular. E quando eu falo me desregular, é como se eu perdesse o meu dia. Eu tenho que ir para casa, num lugar fechado, sem barulho, para que eu possa voltar a me regular.
E aí, um determinado dia, eu fui ao banco, passei na frente, fui lá na boca do caixa, exerci o meu direito. E aí, uma pessoa chegou e falou assim, ó, a fila é lá no fundo. Eu falei assim, não, eu tenho atendimento prioritário. Eu sou autista. E mostrei o meu cordão, o meu crachá. Esse crachá é para identificar as pessoas autistas. Por que eu ando? Quando eu falei isso com ele, virou para mim e falou assim, mas você não tem cara de autista. Eu falei assim, mas autista tem cara? Qual seria a cara do autista? Você poderia me descrever? Porque eu nunca vi um autista que tem uma cara pré-definida. Mas enfim, não bati boca com ele, eu falei assim, vamos fazer o seguinte então. Eu vou te dar o meu lugar na fila, mas vou te dar o meu autismo com todas as dificuldades que eu tenho. Você quer? A pessoa calou, voltou para o final da fila e eu fui atendido. Mas com a resposta dessa, não tinha outra opção para ele. Porque as pessoas, elas só olham o que elas acham que são privilégios, de passar na frente, de ter direito a receber um determinado benefício. Só que por trás disso tem todas as dificuldades que ninguém enxerga. O direito, certamente, ele avaliou todas essas questões na formulação das leis, dos direitos, né? As leis nossas, muitas vezes as pessoas não entendem, mas há uma discussão por trás das leis, né? Com diversos segmentos da sociedade. Perfeito. Então, todas as leis, ela tem um porquê daquela lei. Ela tem um porquê daquele direito. Não é feito de forma aleatória, de qualquer forma. Só que a sociedade ainda não tem esse discernimento de parar para entender e avaliar isso, infelizmente. Mas, como eu disse, estou aqui para mudar essa realidade. Aproveitando dessa questão da realidade, gostaria de saber de você como você avalia a atual Câmara Municipal de Montes Claros, já que você está na condição de pré-candidato a vereador, certamente considera que pode fazer um trabalho, né, importante no Legislativo de Montes Claros. E aí, como você avalia? Perfeito. Hoje nós não temos lá uma pessoa que seja defensor especificamente do autismo. Nós temos lá defensores da deficiência física, dos animais, mas do autismo em si nós não temos. E por todos esses problemas que eu mencionei aqui, na saúde, na educação, então eu não posso avaliar de uma maneira positiva o trabalho deles com relação à nossa classe, que é o autismo. Porque deixa muito a desejar. O que eu muitas vezes me questiono aqui na cidade nós temos ali a parada, o estacionamento nas ruas, nas vias, para idoso. Nós temos lá para o deficiente físico, né? E nós temos a Lei 12.764 de 2012, que veio e estabeleceu que o autista ele é um deficiente para todos os fins legais. Isso quer dizer o quê? Se aqui em Montes Claros nós temos o estacionamento para deficiente, aquela vaga também é de direito do autista. Perfeito. Você vai procurar a MC Trans e ela diz que aquela vaga não pode ser disponibilizada para o autista. Porque aquela vaga é só para o deficiente físico que tem redução de mobilidade. Só que isso está em uma portaria do CONTRAN. Só que nós temos uma lei federal. Que sobrepõe a portaria. Com certeza. Então são coisas como estas que eu volto a repetir. Se a gente fizer o básico bem feito, a gente consegue. Se está determinado em lei que o autista é deficiente físico para todos os fins legais e aquela vaga é destinada ao deficiente, por que o autista não tem o direito? Então, são pequenas coisas que eu tenho certeza que eu, sendo autista, eu entendo a dificuldade. Entendendo a dificuldade que para muita gente é
frescura, eu tenho certeza que eu conseguirei fazer pelos autistas, por nossos autistas aqui da cidade. E também não quero me limitar somente à cidade, ao estado, ao Brasil, porque os autistas não estão somente na nossa cidade. Não estão limitados aqui, né? Nós estamos conversando com o Dr. Bruno Freitas, que é pré-candidato a vereador por Montes Claros. Dr. Bruno, por que você escolheu o PDT para seguir nessa jornada aí como pré-candidato a vereador por Montes Claros? Como eu havia mencionado, a política nunca foi uma coisa que eu vislumbrei, nunca foi uma coisa que passava pela minha cabeça. É a sua primeira candidatura? É a minha primeira candidatura. E após entender que isso era necessário, uma representatividade, essa voz que a gente precisa ter, eu conversei com algumas pessoas, conversei com alguns partidos, mas o PDT foi aquele partido que me acolheu. É o partido que abraçou a minha causa. E quando eu falo minha causa, é minha porque eu sou autista, é minha porque eu tenho 2 filhos autistas. Mas isso não quer dizer que eu vou me limitar a isso, a minha família. Porque se eu quisesse me limitar à minha família, eu estaria como advogado, exercendo os direitos dos autistas e estava tudo certo. Então o PDT foi aquele único partido que teve essa visão, a sensibilidade de entender a necessidade de nós autistas e entender também que é necessário que tenhamos voz, que tenhamos vez e que isso seja feito por um autista. Então, a minha escolha pelo PDT foi pelo acolhimento que eu tive dentro do partido. Entendi. Nós estamos falando aqui com o Dr. Bruno Freitas, que é pré-candidato a vereador por Montes Claros. Doutor, papo muito bom. Agradeço, né, a sua presença e a oportunidade de que você aprendi muito da questão aí dos autistas, dos direitos, né? Nós que temos aí familiares nessa situação e temos a certeza que muitos desses direitos aí estão esquecidos e nós não estamos lembrando essas possibilidades. Parabenizo você. Queria que deixasse uma mensagem final para aquele que nos assiste. Perfeito. A palavra é sua. Obrigado. Agradeço o convite. Sempre que tenho a possibilidade de falar, levo a mensagem do direito dos autistas, levo a minha mensagem, que é uma mensagem de esperança. Esperança para aquela mãe que recentemente recebeu o diagnóstico do filho e que se vê ali sem caminho, sem saber para onde ir. É esperança para que ela possa enxergar em mim a figura que pode vir a ser o seu filho. Não que eu seja melhor do que ninguém, de maneira nenhuma, mas é uma esperança que eu levo para essas famílias de dias melhores. Eu tenho certeza que quanto mais tivermos esse espaço para falar dos autistas, dos direitos dos autistas, a sociedade como um todo será mais informada e eu tenho certeza que ainda será mais inclusiva. Nós autistas, nós somos diferentes, sim. O nosso cérebro, ele tem um funcionamento diferente, mas nós não somos piores do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos apenas diferentes. E se a sociedade conseguir enxergar essa nossa diferença e respeitar essa nossa diferença, eu tenho certeza que a nossa sociedade ganhará muito com a inclusão de todos os autistas, podendo ser o que quiserem, podendo buscar o que quiserem. Agradeço mais uma vez o espaço e estou à disposição. Agradecemos aí a audiência, a você que nos assiste aí. Esse é o pré-candidato a vereador, Dr. Bruno Freitas, por Montes Claros, e até breve.